Graças a Deus que nós nos reencontramos nesta manhã de quinta-feira, hoje dia 21 de setembro. Hoje comemora-se o dia do radialista, dia do fazendeiro e também dia da árvore. Portanto, parabenizamos a todos os radialistas e também a todos os fazendeiros. Opção para a Vida, durante esta semana, está trazendo as mensagens que foram ministradas durante a 6ª Conferência Teológica realizada em nosso templo, Igreja do Calvário. Tivemos como orador e conferencista o presbítero Solano Portela. Você que não teve a oportunidade de participar daquela conferência, está assistindo através do nosso programa, todo o doutrinamento, todo o ensinamento ministrado pelo nosso conferencista. E eu acredito que muita coisa que você talvez não sabia, está ouvindo através de toda essa palestra que ele ministrou. Dentre esses ensinamentos todos que nós aprendemos, é que precisamos realmente valorizar a sã doutrina, a doutrina dos apóstolos, aquilo que os reformadores, durante a Reforma Protestante, combateram em detrimento da fidelidade aos ensinamentos das Sagradas Escrituras. Então, você que está nos assistindo deve ter isso em sua mente. E eu acredito que a palavra de Deus, como o próprio Jesus disse, se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, liberta do erro, do engano, da mentira. E Jesus também nos diz, errais em não conhecerdes as Escrituras. Examinai as Escrituras sagradas, disse Jesus, porque julgais haver nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Porquanto, nosso propósito de estar trazendo essas palestras é no sentido de também, através do nosso programa, esclarecer muita gente diante desses ensinamentos que estão hoje se propagando em nome do Evangelho, em nome da igreja, E você deve ter realmente feito uma avaliação daquilo que tem sido ensinado por aí, em detrimento daquilo que estamos ouvindo e recebendo à luz de estudos, conforme temos recebido aqui pelo presbítero Solano Portela, orador, conferencista da nossa 6ª Conferência Teológica. Vamos adentrar o nosso tema aqui de ver o que é que estava acontecendo antes da reforma. A reforma do século XVI não surgiu num vácuo, num vazio, mas a partir de condições que foram preparadas por Deus. Condições políticas, sociais e religiosas. Essas condições por si só clamavam por um movimento que reavivasse a Igreja de Cristo e que teve como consequência esse reavivamento na Igreja de Cristo, à semelhança dessa plenitude dos tempos que nós já vimos na vinda de Cristo. Então vamos ver o que é que acontecia antes da reforma, examinando essas 3 áreas. Primeiro, o clima político. Qual era o clima político antes da reforma? Segundo, qual era o clima social e econômico? E terceiro, e nós vamos nos demorar obviamente mais no terceiro, qual era o clima religioso? E em cada ponto que nós abordarmos, nós vamos procurar extrair lições da história, lições para nós, lições para a igreja nos dias de hoje, porque é para isso que a história serve, é para nos ensinar lições também, firmar os nossos passos à luz do entendimento que a palavra de Deus nos fornece. Vamos ver o que é que nós podemos aprender. Qual era o clima político antes da reforma? Bom, nós provavelmente sabemos, já lemos isso daí, que na Idade Média a Igreja Católica controlava tudo na Europa. Exercia um poder eclesiástico muito forte, mas exercia um controle político igualmente forte, ou talvez até superior ao controle eclesiástico. A Igreja Católica, antes da Reforma, já nos séculos que precederam a Reforma, mas isso era muito
presente lá nos anos de 1300, 1400, ela indicava governantes, ela estabelecia impostos. Quando era conveniente, ela se envolvia até em guerras, em litígios físicos. O poder dos papas, ele estava muitas vezes acima de reis e de imperadores. Agora, é impressionante que o século que precedeu a reforma, na medida que nós vamos chegando na época, na data da reforma, nós já começamos a perceber na história uma redução desse poder. Alguns reis começaram a desafiar o poder absoluto de Roma e passou a ser ouvido em muitos lugares um clamor por uma reforma. Temos aqueles que são chamados pré-reformadores, né? Por exemplo, em 1494, Jerônimo Savonarola, conhecido como reformador de Florença. Florença era uma cidade importantíssima, um meio comercial importantíssimo, e ele apelou ao rei francês Carlos VIII para liderar um movimento de deposição do Papa Alexandre VI. Savonarola tentou, naquela cidade onde ele era líder, e ele era um líder eclesiástico, mas que foi assumindo também uma certa projeção política, e ele tentou várias reformas políticas e morais, mas não era através dele que a reforma iria acontecer. Mas é sintomático que já surge uma voz aqui clamando por uma reforma e desafiando o poder de Roma. Savonarola morre na fogueira em 23 de maio de 1498. Mas nós temos relatos. Um francês, em 1496, escreveu, e nós temos esse relato aqui registrado no livro de Owen Chadwick, A Reforma, escreveu que o tema reforma era o tópico mais frequente nas conversações. Quando as pessoas se juntavam para conversar, reforma da igreja, da estrutura eclesiástica, do poder do clero, isso era o tema mais frequente nas conversações. Ao ponto em que Erasmo de Roterdã, e isso em 1502, vejam, estamos chegando próximos de 1517, que é a reforma. Erasmo de Roterdã, ele disse o seguinte: a forma mais imperdoável de insultar uma pessoa é chamá-la de clérigo, sacerdote ou monge. Vejam a reputação de corrupção, de abuso de poder que havia chegado, que ser classificado de clérigo, sacerdote ou monge era um insulto, não mais uma honra, mas um insulto. Então nós vemos aqui já o poder da Igreja Católica declinando. Agora, é curioso também que a maioria desses que se manifestavam contra o poder de Roma, eles concentravam suas atenções numa reforma moral. Tem semelhança com o Brasil, né? Todo mundo quer acabar com a corrupção. Política, administrativa. Quase nunca se falava de uma reforma doutrinária. Quase nunca se falava de uma reforma doutrinária. Precisamos ter cuidado nas nossas igrejas também, porque às vezes o clamor que nós ouvimos dentro das nossas igrejas é também para uma reforma moral, política, administrativa, mas ninguém às vezes está preocupado que tipo de doutrina nós estamos ouvindo, levando, propagando, submersos nela. E o que acontece com esse declínio progressivo da Igreja Católica? Governantes foram se fortalecendo. E na véspera da reforma,
os reis Henrique VII na Inglaterra e Henrique VIII tornaram-se mais poderosos do que quaisquer dos seus antecessores. E a mesma coisa aconteceu com os reis da Espanha, Ferdinando e Isabel, e de Portugal, da Dinamarca, da Alemanha, ou seja, em toda a Europa, os governantes, os regentes, os reis, monarcas, eles estão se fortalecendo enquanto o poder temporal da Igreja Católica vai sendo diminuído. Então esse era o clima político. Lembram que eu disse que nós iríamos ver 3 áreas: o clima político, o clima social e econômico e o clima religioso. Esse era o clima político antes da reforma. O que é que nós devemos aprender dessa situação? O que é que nós devemos aprender? Deus reina soberanamente sobre a história. Esse poder político que a igreja tinha e que vai se facelando, ele vai diminuindo pouco a pouco pela providência divina. Não se tem assim nenhum ponto específico que se possa dizer foi por isso ou por aquilo, não, mas é algo que está acontecendo de uma forma generalizada na Europa, e nós vemos a providência divina. E é esse enfraquecimento da Igreja Católica que preparava o caminho para a reforma e permitiu que alguns governantes então abraçassem a reforma e protegessem os reformadores. Tivesse a situação, tivesse Lutero nascido 100 anos antes, ou talvez até 50 anos antes, e no pregar suas teses, talvez tivesse morrido na fogueira como Savonarola. Mas o momento ali estava exato, a plenitude dos tempos ali, nessa visão do clima político. E como é gratificante para nós cristãos vermos essa regência de Deus de todos os pontos da história, levando aos eventos que preservam e transformam a vida da sua igreja. Mas, em segundo lugar, o clima social e econômico, qual era? O clima social e econômico. Maquiavel, que viveu de 1469 a 1527, ele é quase contemporâneo, com Lutero, nasceu bem antes, mas Maquiavel é aquele escritor medieval famoso que escreveu O Príncipe, onde ele coloca lá as maquinações que um governante deveria fazer para se manter no poder, e é dele que nós extraímos essas expressões. Isso é uma ação maquiavélica, ou você está sendo maquiavélico, ou seja, você está planejando alguma coisa, você está com algum esquema por trás para dar uma rasteira, para prejudicar alguém. Pois bem, ele escreveu o seguinte, ele era italiano, ele disse: nós italianos somos os menos religiosos e os mais corruptos entre os demais. Mas veja a razão que ele dá para isso. Porque a igreja e seus representantes nos concedem os piores exemplos. Somos os menos religiosos, os mais corruptos, porque a igreja e seus representantes nos concedem os piores exemplos. Isso significa o quê? Que o declínio moral era intenso. O amor ao dinheiro imperava entre os nobres, em paralelo à exploração de grandes bolsões de pobreza existentes na Europa medieval. No entanto, enquanto isso se processava no âmbito social e econômico, os regentes e os comerciantes, junto com uma parcela da população, começavam a ser melhores instruídos. Veja, a imprensa foi inventada por Gutenberg, que viveu de 1395 a 1468, e ele aproveitou também a invenção do papel. O papel surgiu na China no ano 200. 1000 anos antes a China já tinha inventado o papel, mas chegou na Europa no século 13.
Chegou na Europa exatamente a tempo, né, da imprensa ser inventada após. E o que é que significa isso? Que livros que eram coisas caríssimas, raras, difíceis de se ter, tornaram-se disponíveis. Inclusive o que? A Bíblia, que foi o primeiro livro impresso. O primeiro livro impresso por Gutenberg foi a Bíblia. E isso significa que crescia o conhecimento. O conhecimento crescia. Em paralelo, nós sabemos que temos um movimento na Europa chamado de renascimento, um movimento de despertamento intelectual, de avidez intelectual, onde as pessoas não estavam mais contentes em apenas ouvir alguém pontificar para elas o que era, o que devia ser, como as coisas eram, mas começavam a examinar por si só e queriam progredir intelectualmente também. Isso começou no século XIV. Isso desperta o exame individual das questões. Vocês veem como isso se alinha com um dos motes da reforma, que é o sacerdócio individual dos crentes, dos cristãos. O exame que cada um faz, a aproximação que cada um tem da palavra de Deus, o acesso ao trono, que não é nenhuma doutrina nova, está lá na palavra de Deus, mas tudo isso estava soterrado debaixo do entulho de tradições. Mas as pessoas começam, antes da reforma, a pesquisar mais, tomar suas próprias decisões, ter suas convicções. O clima vai sendo preparado também soberanamente por Deus para a ocasião da reforma. Economicamente, a Europa vivia um tempo de instabilidade social. O feudalismo estava em declínio, grandes proprietários, né, de terras, os feudais, e a véspera da reforma é marcada pelo surgimento daquilo que são chamadas as cidades-estado ou as cidades-nações. O comércio foi se intensificando e surgia já naquela época uma nova classe média, uma classe que não era dominada, mas que era comerciante, que tinha os seus meios, preenchendo esse fosso enorme que separava os nobres dos servos. Ora, sabem qual a consequência disso? É que tanto os governantes como o povo demandavam dinheiro para os seus empreendimentos. Os governantes estavam precisando de caixa para os seus empreendimentos, de dinheiro. O povo, que tinha uma ascensão agora econômica de conhecimento, também queria dinheiro para os empreendimentos, e isso estrangulou o fluxo de valores para a Igreja Católica. Isso foi estrangulando o fluxo de valores para a Igreja Católica. O que é que nós podemos aprender dessa situação? O que é que Deus nos ensina através da história, da sua regência na história, nesse aspecto socioeconômico? Deus prepara também o terreno aqui, nesse aspecto socioeconômico. A Igreja Católica continua ávida também por dinheiro, e aí ela torna-se menos criteriosa e mais ousada no levantamento de recursos, o que leva ela à venda das indulgências. E esse foi um dos fatores principais que levam Lutero a redigir, pregar as suas 95 teses e a fixá-las lá na porta da igreja de Wittenberg no dia 31 de outubro de 1517. Percebem que todas as coisas estão caminhando como cumprimento da promessa divina lá em Mateus capítulo 16, e que as portas do inferno não podem impedir a marcha vitoriosa da igreja. Terceiro, o clima religioso. Qual era o clima religioso? Bom, entre os séculos 13 e 15, a Igreja Católica já havia incorporado crenças e práticas oriundas do paganismo.
E a igreja havia passado, desde a igreja primitiva, onde se tinha uma devoção consciente a Deus, baseada e praticada naquilo que as Escrituras Sagradas nos falam, para uma religião transformada em um misticismo subjetivo, baseado em tradições humanas. Deixou-se a objetividade das Escrituras e passa-se a uma visão subjetiva e mística da religiosidade. E a igreja institucionalizada de então, que deveria aproximar as pessoas de Deus, terminava afastando as pessoas de Deus, porque havia transformado a religião verdadeira numa outra religião. Os rituais, a liturgia, são realizadas numa língua desconhecida, o latim. Os seguidores são sujeitos ou estão sujeitos a uma hierarquia que é estranha à Bíblia. Você não encontra uma hierarquia elaborada como a igreja medieval tinha, como a igreja católica mantém até os nossos dias, extraída das Escrituras. As instruções de Paulo, contidas principalmente em 1 Timóteo capítulo 3 e Tito capítulo 1, versículos 5 a 9, tem uma estrutura simples para a igreja, que ela é modelada a partir da sinagoga e não tem nenhuma dessa hierarquia que já estava vigente ali na Idade Média. Tudo isso veio de uma tradição humana de modificações da prática religiosa. Os líderes, a preocupação dos líderes é muito mais com política do que com espiritualidade. E aqueles que estavam no seio dessa igreja, que se preocupavam com o estudo da palavra, o que é que eles faziam? Em vez deles irem para perto dos fiéis, estarem próximos dos fiéis, perto das lutas dos fiéis, das necessidades, do tratamento dos pecados, não, eles isolavam-se cada vez mais em mosteiros. E é essa época que marca novas estruturas monásticas. Os mosteiros são formados, multiplicam sua influência, mas é uma influência isolacionista. Os poucos escritos que nós temos dessa época refletem um misticismo que quando você lê, você vê que a Trindade ela é exaltada, mas ao mesmo tempo a ênfase é mística, distanciada da realidade, do dia a dia das pessoas, porque eles também não tinham contato com as pessoas. Ou seja, a igreja está deteriorada em seu íntimo, os problemas começam a aflorar, a aparecer, e 3 erros permeiam esse clima religioso aqui antes da reforma. 3 erros. Primeiro, a sede do poder. Segundo, o isolamento que nós nos inferimos. Terceiro, racionalismo de um lado e misticismo do outro. Vamos ver o que é que a gente pode aprender também de cada um desses aspectos aqui do clima religioso. Sede de poder. O poder do Papa ele atingiu o apogeu com Inocêncio III, de 1198 a 1216. Inocêncio III humilhou o rei João da Inglaterra numa disputa sobre a indicação do arcebispo de Canterbury, convidou o rei Filipe da França para invadir a Inglaterra se o rei João se recusasse a aceitar os seus termos, os termos papais. Interferiu na Germânia, que é a atual Alemanha, a região ali da Alemanha, e definiu a sucessão imperial ali. Convocou um concílio, chamado Quarto Concílio Laterano, no qual doutrinas estranhas à Escritura foram formalizadas como dogmas da Igreja.
E nós já vimos que essa influência da igreja, ela foi se reduzindo na medida que a reforma se aproximava, mas a sede de poder, ela não cessou. A sede de poder continuou ali latente, marcando as ações e afastando os líderes da igreja das Escrituras e fazendo com que eles se aproximassem cada vez mais daqueles que agora detinham um poder maior do que ela, que eram os governantes. O que é que nós podemos aprender? A sede do poder, irmãos e irmãs, tem sido inimiga da fé. A sede do poder sempre vem às custas de princípios da nossa identidade cristã. Nós perdemos oportunidades de marcar presença pelo testemunho. Nós deixamos de ser sal da terra e luz do mundo, como Mateus 5,13 nos indica. Nós capitulamos, nos rendemos perante as pressões do poder, ficamos acovardados. A sede do poder tem levado muitos políticos chamados de evangélicos a ter um comportamento reprovável e posturas éticas que envergonham e que trazem condenação até aos descrentes. Podemos aprender muito que a sede do poder não pode ser algo que esteja presente dentro da igreja, porque nada de bom vai resultar disso. Segunda característica desse aspecto religioso é o isolamento, esse monasticismo que atingia o auge na véspera da reforma, com várias ordens monásticas. E o problema do monasticismo qual é? Esses mais devotos e aqueles que deveriam ser os mais estudiosos da palavra, possivelmente desencantados com o estado da igreja, do envolvimento dela com os regentes temporais, com a política, mas aí eles procuram isolamento. Agradeço a você, portanto, que esteve conosco. Nós vamos estar encerrando o nosso programa com mais uma melodia, com mais um hino especial, ministrado agora, interpretado pelo cantor Luiz de Carvalho. Deus abençoe a todos, que todos fiquem com Deus e até o nosso próximo programa. Nas noites silenciosas, no perfume de rosas, eu vejo teu poder, Senhor. No céu estrelado, no dia ensolarado, eu vejo teu poder, Senhor. Na expressão da verdade, na forma de humildade, eu vejo teu poder, Senhor. No alívio da dor e num gesto de amor, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. No puro pensamento, no fiel sentimento, eu vejo teu poder, Senhor. Na chuva a cair, na criança a sorrir, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor.